Estamos no primeiro domingo da Quaresma. Durante estes dias, de 5 domingos, a palavra de Deus vai nos orientando e nos chamando a atenção sobre a necessidade de nos prepararmos para a Páscoa. Hoje a palavra de Deus, ela nos conta algumas histórias de vida, tanto de Adão como Eva, como mesmo a de Jesus. E a nossa lembrança inserida nesse grande contexto da história da salvação. Sabemos que o mal existe, mas não sabemos como ele entrou no mundo, na humanidade. Mas sabemos que existe um restaurador, que é Jesus Cristo. E isto é muito mais importante de que se nos perguntássemos de onde veio o mal, como o mal acontece, por que o mal existe. São os nossos questionamentos, que às vezes nós gastamos tanto tempo com isso e esquecemos-nos que Jesus é o nosso Salvador e com Ele vem a resposta para todos os desafios. A primeira leitura de Gênesis lembra a criação do Adão e da Eva. Deus criando o homem e a mulher. Deus os coloca no jardim de Éden, para que eles vivessem a plenitude da felicidade humana. O que haveria de mais pleno e feliz, Éden proporcionaria, porque assim foi o projeto original de Deus. Mas nesse projeto de Deus, nesse jardim do Éden, nesse paraíso, Deus coloca ali no meio, no centro do grande jardim da existência, uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. De tantas as árvores e coisas que o jardim tinha, esta árvore, eles não poderiam mexer nela. Coisa impressionante. Uma árvore é simplesmente uma árvore. O que é uma árvore além de árvore? É só árvore. Mas era a árvore que eles não poderiam tocar, porque aqui estava embutido a necessidade da obediência a Deus. A exigência de Deus para conosco não é grandíssima, não. É pequena. É aqui que nós vamos caindo. Nós não caímos de grandes alturas. Caímos de pequenos precipícios. Mas ali também, naquele jardim, apareceu um outro elemento, a serpente, astuta, aquela instigadora, começou a instigar Adão e Eva. Mas vocês não vão comer dessa árvore? Olha essa árvore maravilhosa, com tantos frutos deliciosos, talvez as suas bocas fiquem cheias de água ao contemplar essas árvores. Não, o Senhor disse que não podemos mexer nela. Podemos comer de todas as árvores, menos desta. Assim é o pecado, irmão. O pecado não entra de uma vez na nossa vida, ele entra devagarinho. E você vai cedendo. E quando você percebe, você já tomou a árvore da vida como o seu precipício. E aí quem vai ganhar vai ser a serpente. E a serpente astuta
ela só serve para seduzir aqueles que são incautos. E aí você dobra o Evangelho, a página do Evangelho, e você vai lá no Novo Testamento. Aí você encontra o cenário do Evangelho de hoje. O cenário do Evangelho de hoje é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele vai no deserto. Vejam a contradição que existe. Deus cria o homem e o coloca no paraíso. E Jesus vai para o deserto, lugar da aridez, lugar da deficiência, lugar da falta. Deus faz o homem e a mulher e lhes dá tudo o que eles necessitam. E Jesus vai para o deserto, mas com uma diferença. Lá no jardim de Éden, Adão e Eva tinham liberdade, mas tinham consciência que os poderia acusar. Aqui, Jesus está no deserto, mas o Evangelho lembra que ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E quando você é conduzido pelo Espírito Santo, nem o diabo pode nada contra nós. E aí o Evangelho lembra que Jesus ficou 40 dias em jejum. O jejum nos faz frágeis. O jejum quebra todas as nossas potências. O jejum arrebenta todas as nossas energias positivas e nos dá uma sensação de fracasso e de derrota. Por isso que nós não gostamos do jejum, porque o jejum nos tira o solo da existência. O jejum nos desacomoda. O jejum cria em nós um ambiente hostil, como era o ambiente do deserto. No paraíso feliz e realizado, mas a serpente lá habitava. Aqui no deserto inóspito, quem está lá? O diabo. As contradições da vida. O desassossego da existência. E o diabo olha aquele Jesus, fragilizado como homem, com fome, carente, talvez do alimento, de uma palavra. Nem os anjos foram em socorro do Filho de Deus. Nós fazemos sempre o contrário. Quando nós estamos fragilizados, aí nós recorremos a Deus e pedimos a Deus e queremos que Deus faça tudo por nós, não é assim? E lá no deserto Deus nem olha seu filho. Seu filho tinha que aprender a lição dura da penitência. É esta lição que nós precisamos aprender na vida, irmãos, para que nós passemos pelo vale sombrio da morte e chegarmos lá no fim, encontrando a ressurreição. É isso que ninguém quer. É isso que nos desassossega, é isso que me incomoda, é isso que me tira a razão de viver, talvez. O diabo olha Jesus, pensou com ele, hoje eu vou pegar este homem. O diabo, ele conhecia as Escrituras. O diabo era esperto na leitura e da interpretação da palavra de Deus. Mas o diabo conhecia as Escrituras, mas não conhecia Jesus. Hoje, irmãos, tem muita gente que conhece as Escrituras, mas não conhece Jesus. Então vai ser um derrotado, não vai vencer. O diabo conhecia todas as Escrituras, mas não conhecia Jesus Cristo. Não sabia que aquele homem fragilizado com a fome no deserto era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus. Mas o diabo é insistente, o diabo é perseverante, o diabo nos pega e não larga do nosso pé.
E se você fracassar, ele vence. Pois bem, o diabo olha para Jesus certamente com fome e falou: olha, Senhor, olha, Jesus, você sabe que você é filho de Deus, né? Você tem um poder impressionante. Tudo que você quiser fazer, você faz milagre. Você fez lá multiplicou os pães. Você está com fome, que tal transformar as pedras em pães? Deus poderia ter feito isto, Jesus poderia ter feito isto, mas não fez isso. Por quê? Porque era uma ordem do diabo. E a ordem do diabo, Jesus não poderia obedecer, como nós não poderemos também obedecer. E aí Jesus vai responder para o diabo: olha, não só de pão vive o homem. É a ganância, irmãos. É a ganância. Fazer tudo para termos coisas. E para isso nós exploramos. Nós praticamos injustiça. Nós roubamos. Nós vilipendiamos a palavra de Deus e os nossos negócios. Para que nós nos alimentemos. É o pão, a necessidade do pão. E tem tanta gente que em nome do pão comete tanta injustiça para ter o pão de cada dia. Pois é, o diabo foi derrotado pela primeira vez. Mas o diabo, ele é insistente. Ele não perdeu a oportunidade de mexer de novo com Jesus. O diabo, diz o Evangelho, que ele leva Jesus no pináculo do templo, lá em cima. Onde leva Jesus? No templo, no lugar da oração, no lugar do encontro com Deus. E ele lá em cima falou: olha, você é protegido pelos anjos. Você pode dar um pulo daqui e os anjos vão lhe proteger. Querido irmão, é o orgulho da vaidade. Se Jesus fosse orgulhoso, Jesus teria feito isto. É o nosso orgulho, irmãos. A gente, quando vive do orgulho, nós não queremos perder de jeito nenhum. E se você quer ferir alguém, fira-o pelo orgulho, mexa no orgulho dele, para você ver o que vai acontecer. As pessoas se tornam uma fera, se tornam como abelhas na casa e atacam-nos com seus ferrões. O diabo tocou em Jesus para ferir o orgulho, a vaidade, para mexer nele aquilo que era mais íntimo de todo ser humano. É o orgulho, irmãos. Quantas pessoas sofrem por causa do orgulho? Por causa do orgulho, elas ficam altivas, elas não querem perder o seu brio, elas não querem perder a sua soberba, e no orgulho ferido, nós machucamos as outras pessoas. Quantas pessoas feridas por causa do orgulho, e quantas pessoas não voltam no caminho do Evangelho por causa do orgulho, não quer abaixar a cabeça diante da derrota e das dificuldades. O diabo queria mexer nesse lado íntimo de Jesus Cristo. O diabo queria tentar esse momento mais fundamental de Jesus. Mas Jesus responde para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes, irmãos, os nossos pedidos são verdadeiras tentações para Deus, e a gente não quer assumir a nossa proposta de vida, e nós ficamos pedindo ao Senhor coisas que Deus não tem necessidade de nos dar. Mas o diabo também não se assossega. Ele vai levando Jesus para um monte muito alto. E lá nesse monte alto, o diabo mostra todo mundo, todos os reinos para Jesus. O diabo quis mexer de novo
com Jesus no seu prazer. Mostrou todos os reinos, toda a riqueza, talvez levou lá no prédio mais alto de Presidente Prudente e mostrou toda a cidade, seus prédios, seus edifícios, as suas fábricas, as suas indústrias, os seus condomínios, a sua riqueza, os seus bancos, o progresso, enfim. O diabo falou: olha, Jesus, tudo isso eu vou lhe dar se você se ajoelhar diante de mim. Quantas coisas nós fazemos, irmãos, ajoelhando aos pés do diabo, para que ele nos dê tudo aquilo que nós queremos. Este Jesus, ele foi tentado no seu prazer. É preciso agradar as pessoas dando-lhe prazer. E existem pessoas que só vivem bem se fizerem darem prazer. Esse diabo, ele quis provocar em Jesus aquilo que era mais íntimo e chocante na sua vida, porque Jesus estava com fome. Com fome. A pessoa com fome é fragilizada. A pessoa com fome de Deus, da religião, ela vai em qualquer muquifo que existe por aí, porque ela perdeu tudo aquilo de importante que ela tinha. E esse diabo não percebeu que esse Jesus era o Filho de Deus e responde: só a Deus adorarás e só a Ele servirá. Aí o diabo foi derrotado. Diz o Evangelho que o diabo certamente o abandonou porque viu que não tinha mais jeito. E aí os anjos vieram para servir Jesus. Querido irmão, querida irmã, Deus só pode ser servido o dia que eu expulsar o diabo da minha vida. E o diabo se aproxima de mim de uma forma tão sorrateira, tão travestida de coisas fundamentais, importantes, e nós nem percebemos. Querido irmão, querida irmã, como que está a sua proposta diante do Evangelho? Como que está o seu orgulho, a sua vaidade? Você é uma pessoa orgulhosa? Você gasta tempo com prazer, com coisas que não trazem alegria do Evangelho? A sua vida para ganhar o pão é uma vida de ganância, onde você não tem espaço para Deus, para a religião, porque você tem que fazer tudo para ganhar o pão de cada dia. Fica aí, queridos irmãos, o grande desafio do Evangelho: servir a Deus apesar das tantas dificuldades. Crê em Deus.